Começamos agora mais um Observatório Cultural e o nosso papo hoje é sobre música. Eu vou conversar sobre a vida e a obra de Santana, o cantador. E como apresentar melhor um músico do que começando com canção. Por favor. Se você se perde por aí, ferindo quem te ama, eu sigo cantando por aqui. Quem canta o mal espanta, não me desespero, tenho a voz para cantar o que ficou, para apagar o que doeu, para perdoar todo o tropeço teu. Mas não peça mais de um cantador, que o perdão nem tente ter além do que oferta o amor. O coração não mente, mostra pelo olhar todo o rancor, que ainda dói o que doeu, que a dor o vento não levou, que a mágoa é água que ainda não secou. Então não peça amor, mais do que eu tenho pra dar. Aceite um beijo, uma flor e este meu cantar. Me leve em verso, amor, que é pra te consolar, mas só não queira o que o amor não tem pra dar. Oba. Beijo, flor, verso e canto do poeta Hermano Moraes, lá de Juazeiro do Norte, minha terra. E esse encontro com a música? Foi a música que ele encontrou ou você que encontrou a música? Rapaz, eu acho que foi uma coisa mútua, porque quando eu nasci, o pessoal fala até que foi o primeiro aboio que se ouviu de Santana foi quando ele nasceu. Eu nasci numa família que tinha muitos artistas populares, brincantes, ou brincadores, como chamam na minha terra, em Juazeiro do Norte. Então, eu já nasci naquele meio, assim, de fogueiro popular, que o pessoal dizia, eu chamo de cultura popular, coco, reisado, maneiro pau. E minha mãe era uma cantora de alto nível, embora não tenha seguido carreira, ela cantava o dia inteiro, a voz belíssima, afinada. Meu pai também, um cantor extraordinário, também não seguiu carreira, uma voz poderosa. E eu acho que já fui arrebentando assim, encontrando música para os meus ouvidos, ainda abrindo os olhos. E nesse seu tempo de menino lá no Juazeiro, o que é que se ouvia? O que é que fazia parte dessa tua paisagem sonora, digamos assim? Da minha lavra, eu me lembro muito bem que a gente não tinha condições de ter uma vitrola, uma radiola em casa. A gente não tinha. Meu avô não tinha. A gente escutava muito rádio. Rádio ABC, a voz de ouro. E havia uma rádio chamada Alto Piranhas de Cajazeiras. Aí tinha uns programas assim, vesperais, de 3 da tarde e tudo, que era a hora da merenda, que era tapioca com carne de sol, um copo de café americano. Isso é muito comum naquela região do Cariri cearense. E eu ia passar férias na casa do meu avô e eu me deleitava ouvindo Marinês, ouvindo Ari Lobo, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Anastácia, Jackson do Pandeiro. Agora, quem fazia muito sucesso na casa do meu avô e na casa do meu tio era Luiz Gonzaga e Ari Lobo. Meu tio era funcionário, chamava empregado da estrada, da Refesa, que é a antiga Great Western. E ele era empregado dessa... Então era classe média, né? E a gente ia para a casa dele ouvir os discos que ele comprava de Luiz Gonzaga, de Ari Lobo. Eu me lembro muito bem que a gente ficava naquela parte do alpendre da frente e escutando as pérolas que vinham. E essa ascendência musical, seu pai cantando, sua mãe cantando, eles não levaram como carreira profissional. Não. Mas havia alguém da tua família que seguiu essa carreira também? Veja bem, conta-se que o irmão do meu bisavô, um dos irmãos, que eram 3 irmãos, era Joaquim Francisco Rodovalho de Alencar, Ladislau Rodovalho de Alencar, esse foi para o Maranhão, e tinha um terceiro que eu não me lembro do nome, que são, no caso, tios, avós do meu pai. E um deles foi ser cantor na corte.
Naquela época do cólera, do século XIX, que morreu muita gente, os meus trisavós, eles morreram no cólera. Aí, morreu o casal, os filhos ficaram. Então, teve, por exemplo, que é o que a gente considera o nosso tataravô, é Inácio Caetano Rodovalho de Alencar, que era um homem muito rico, era um senhor feudal, lá do Exu, que criou meu bisavô. Tio Ladislau foi embora para o Maranhão e o outro foi para o Rio de Janeiro. Esse outro a gente perdeu, eu acho que perdeu o contato e até o nome dele a gente não se lembra. Ele foi ser cantor de ópera na corte. Então já tem uma raiz, alguma coisa que vinha, né? Meu pai cantava também. E da parte do meu avô materno, tinha rabequeiros, tinha tio Vicente Baião, que era rabequeiro. Enquanto todo mundo fazia, nos anos 30, todo mundo fazia baião de viola, ele fazia de rabeca, os repentes. Então, ele se tornou, assim, muito conhecido pela sua verve poética, pela sua maneira, já sabia ler, levava uma certa vantagem, né, sobre os outros. E tio Vicente teve um fim trágico, ninguém sabe o que foi que aconteceu com ele, mas ele deixou o apelido para a família da minha mãe, os Baião, por causa dele, o apelido dele. Mas são dos Bento de Souza, lá do Piancó, e migrou para a Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, aquela região, Crato Juazeiro. E com que idade você começou a cantarolar essas canções que você ouvia? Com que idade você começou a despertar para a música? Rapaz, eu não lembro. Agora, eu me lembro que sempre foi presente na minha vida. E quando eu era mais jovem, eu gostava de imitar cantores, eu imitava Gerard Adriano, eu imitava Roberto Carlos, imitava Vanderlei Cardoso, imitava Orlando Silva, imitava Nelson Gonçalves. Ainda no Juazeiro? Do Juazeiro. Aí a gente escutava muita música de qualidade naquele tempo. E uma vez eu conversando com Roberto Silva, que partiu antes do combinado, grande cantador, Roberto Silva, sambista. Ele pediu para eu cantar uma música para ele lá no Recife, eu cantei, ele disse, sua voz é idêntica à do finado Orlando Silva. Eu não acho, mas eu acho que talvez por causa da influência de Orlando, quando eu canto as coisas dele, né, pode ser que aconteça isso. Deixa eu ver se eu me lembro de uma. Ah, sofriu de um punhal, foi teu adeus para mim. Não crendo na verdade, implorei, pedi. As súplicas morreram sem eco em vão, batendo nas paredes frias do apartamento. É uma escola que Orlando criou. Orlando é o paizão de Roberto Silva, de Calbi Peixoto, de Nelson Gonçalves. É de onde sai todo mundo. Ele é o paizão. Então, aquela influência dele na questão da música de seresta, música romântica daquele tempo, foi um negócio fundamental, porque Orlando, apesar de ter sido descoberto por Francisco Alves, mas Orlando não teve assim, você não associa ele a Francisco Alves. Francisco Alves, o Rei da Voz, era diferente a proposta. Orlando surgiu com uma proposta própria, aquela coisa de cantar com a boca cheia, que Nat King Cole tanto fazia, né? Então Orlando implementou isso no Brasil, e depois deles nasceram Anísio Silva, Calbi Peixoto e outros mais, Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves confirmou, disse, não, eu imitava Orlando. Orlando foi o maior cantador, o maior cantor que nós tivemos. E como foi a sua saída do Ceará para Pernambuco? Em que momento isso se deu e como isso influenciou na tua história? É interessante, né, rapaz? Porque como meu pai é pernambucano, naturalmente, ali no Cariri cearense, a gente tem a frente muito voltada para Pernambuco. Porque Fortaleza e o Cariri, principalmente Juazeiro, né? Não foi o Cariri, o Juazeiro. Houve até guerra entre as duas cidades e Juazeiro ganhou a guerra. Imagina que é um município de 3 anos de fundado, ganhar a guerra contra a capital, contra a sede. E as outras cidades que estavam do lado da sede. O Crato, por exemplo. Crato, Barbalha. Aí, hoje havia uma cisão. Hoje é menos. Mas era muito maior. Até o nosso sotaque é diferente do de Fortaleza. Nossa aparência física, nossa cultura, é tudo diferente de Fortaleza. A gente é mais Pernambuco. Até o sotaque da gente é parecido com o do interior de Pernambuco. O que é que motivou a saída de vocês do Juazeiro para Pernambuco? Onde vocês foram se instalar? Como é que isso influenciou na tua carreira, na tua vida? Bom, eu fiz aquela coisa assim de... Porque quando você ia ficando taludinho, e já ia pensando em fazer vestibular, o sonho era ir fazer em Recife.
Entendeu? Era a cidade de referência. Fazer no Recife. O Recife era o grande Shangri-La, era a grande oportunidade. E a gente amava o Recife de uma maneira que os frevos de Capiba, cantado por Cláudio Honor Germano, isso era muito comum. Aquele costume do pão de coco, que o pernambucano tanto faz, o feijão de coco, aquelas coisas, aquelas influências todas da nossa terra, vinha do pernambucano. Então, eu, como filho de pernambucano, migrei para lá também. Fiz um concurso num banco do estado, o antigo Bandep, passei em terceiro lugar e fui para lá, assumi e fiquei como funcionário de empresa de economia mista. Aí, nessa transição, fiquei no Recife há algum tempo. Que idade você tinha nessa ida para o Recife? 19. 19 anos. Aí, daí, voltei para o interior, fui para Araripina, depois o Exu, que é a terra do meu pai. Gerenciei a agência lá. Depois fui para o Exu, Santa Maria da Boa Vista. De Santa Maria da Boa Vista, Palmares. De Palmares, Santa Cruz do Capibaribe, sempre assim, gerenciando. De Santa Cruz do Capibaribe, Garanhuns. Aí foi quando o banco me botou para fora. Houve demissão em massa, né, e tudo. E eu fui seguir minha carreira de cantador. Já que você falou em Exu, eu vou pegar esse gancho para a gente, no próximo bloco, falar de uma grande influência sua que vem de Exu, que é o Luiz Gonzaga. Então fica com a gente que no próximo bloco eu vou conversar com o Santana sobre essa grande influência do Luiz Gonzaga na carreira e na obra dele. Fica ligado no Observatório Cultural. E falar da conta número 1, que era a conta dele, viu? Lá no Exu. Até já.